Olá pessoal, eu não sou arquiteto nem engenheiro, simplesmente um mestre de obra, aposentado, chegando aos 76 anos. Mas tenho uma admiração por essas profissões. E devido à minha longa caminhada nesse segmento da construção civil, eu sempre gostei de construir em terreno com topografias irregulares. A seguir, eu vou mostrar alguns prós e contras que me lembro no momento. Vamos lá. Aqui do lado eu botei prós e aqui contra. Então vamos lá. Preço. O terreno plano, o terreno em aclive e o terreno em declive. O terreno plano é sempre mais caro. E um em aclive um pouquinho mais barato. E um declive mais barato ainda. Então, na questão de preço, vamos botar um prós aqui para o terreno em declive, não é isso? Já contra, não há contra, porque o terreno plano, a construção se torna bem mais barata. Mas em termos de preço, o declive, nós temos um ponto a favor em termos de preço. As medidas ideais. As medidas ideais do terreno plano, ele aceita a gente fazer uma obra porque a gente aproveita todo o espaço, né? Já o terreno em declive e em aclive, nós temos que ter mais largura. Principalmente o terreno em declive. Por quê? Porque o terreno em declive, a casa fica abafada. Quando a gente vai fazer a parte de baixo da casa, quer dizer, a desnível, não penetra sol e nem o vento circula. Então, é um contra que nós temos contra essas medidas. Quer dizer, o terreno em declive é necessário que seja maior. Quer dizer, aqui no Rio de Janeiro tem essa mania de terreno 8x16, que é para fazer uma casa o arquiteto fica doido, né? Dá muito problema para ele. E então o ideal nesse caso, em medidas, vamos fazer aqui um exemplo. Você compra um terreno plano a 100 mil reais. E você tem um terreno em aclive por 70. É preferível comprar 2 em aclive. Se você tiver o terreno em declive a 50 ou 55 mil, é preferível comprar 2 em declive. Vai dar uma casa espetacular, bonita. Então, em termos de medidas, nós somos contra, né? Tem um contrazinho aqui ao terreno em declive e aclive. Privacidade. O terreno em declive está lá no alto, então você tem privacidade. Então é um ponto a favor. Já o terreno em declive, você não tem privacidade. O terreno de cima, geralmente tem um terreno em cima, né? O terreno em aclive embaixo e o terreno em declive em cima, na rua de cima, vamos dizer assim. Então a privacidade acabou aqui, tanto lateralmente como nos fundos, né? Então o terreno em aclive perde em privacidade. Já o terreno em declive ganha em privacidade, que está lá no alto. Agora, quanto a projeto arquitetônico. O terreno em aclive dá uns projetos arquitetônicos lindos. Já o terreno em declive, o projeto arquitetônico é bem mais difícil, tá? Porque justamente cada problema da ventilação e do sol, sabe? Então, mas fica muito bonito também, né? Já um terreno em nível, os projetos ficam fáceis, mas não fica tão bonito como um terreno em aclive. Abastecimento de água, né? O terreno plano tem o pró a favor, né? A água está ali circulando bem mais fácil. Já o terreno em aclive, a parte de cima do terreno fica mais difícil a água. E o terreno em declive tem um contra. O problema dele
ele está geralmente na parte mais alta da rua, então a água para chegar lá é mais difícil. Eu digo abastecimento de água potável, né? Já a terraplenagem, movimentações de terra. No terreno em aclive, a movimentação é muita, tem que sair muitos caminhões de terra. Já o terreno em declive, já sai menos movimentação de terra, mas ela é movimentada dentro do terreno mesmo. Faz-se o platôs, mas não há tanta movimentação. Dependendo do projeto do arquiteto, nem mexe no terreno em declive. Então, o terreno em declive tem um bloco, né, sendo declive. Agora, o terreno em aclive já tem um contra, porque gasta-se muita movimentação de terra. Vista, paisagem. O terreno em aclive é muito bonita a paisagem, você tem uma visão muito bonita, né, de frente. Já o terreno em aclive, você só tem a visão na parte do fundo da casa, né? Na frente não tem visão, a casa geralmente fica enterrada, né? Porque só aparece, às vezes, a casa, dependendo da declividade do terreno, desce 2 andares para baixo, então só fica um andar em cima, a casa fica um pouco escondida. Muros de arrimo, contenções e subsolos. No terreno plano, não existe isso, né? Então, isso aqui não se fala em terreno plano. Mas no terreno em aclive, é bem mais fácil fazer esses muros de contenção, porque você começa a construção da frente do terreno, quer dizer, está na rua e vai abrir o primeiro platô para a garagem, né? Depois o segundo platô para casa e por aí vai. O terceiro platô, dependendo, como eu disse, da aclividade. Já o terreno em declive, esses muros de contenções e muro de arrimo e contenções, fica bem mais difícil, você tem que começar lá dos fundos, quer dizer, fazer os subsolos, né, do terreno, quer dizer, é um pouco estranho. Então, o terreno em declive, eu sempre gostei que as construções seja em centro de terreno. Porque se você botar, como faz em terreno pequeno, você fazer uma parede na linha de divisão do terreno, na divisória do terreno, né, no rumo do terreno, fica muito ruim. E você não sabe também o que o vizinho vai fazer. Se os 2 terrenos laterais estiverem vazios, sabe-se lá que tipo de terraplenagem que ele vai fazer ali, que tipo que ele vai mexer no solo, que pode criar algum problema na estrutura da sua casa. Mão de obra. A mão de obra no terreno plano é uma tranquilidade. A mão de obra no terreno em aclive fica mais difícil um pouquinho, mas tem um pró para ela. Já em declive, a mão de obra é bem mais difícil, sabe? O terreno em declive é complicado para a gente construir, mas fica bonito. Materiais. Materiais de consumo. É claro que no terreno em aclive, o material vai ser bem mais, porque você vai ter que mexer em contenções, uma série de... vai consumir muito mais cimento, muito mais pedra, muito mais ferro, né? Arame, e por aí vai. Prego, madeira, tudo mais. Mas no terreno em declive, é muito maior o consumo, sabe? O terreno em declive é muito maior o consumo. A movimentação de materiais. No terreno em declive, a movimentação é mais fácil, porque você está lá na rua, na parte de cima, para descer o material fica mais fácil. Pode botar até canaleta e desce por umas calhas e já cai direto nas sapatas, né? Faz o concreto em betoneira na rua ou na calçada, mas já desce. Já a movimentação no terreno em aclive já é mais difícil, porque vai ter que subir, né? Bom, garagem. O terreno em aclive leva vantagem, porque você faz o primeiro platô, a nível de rua, um pouquinho mais alto, e dá umas garagens muito bonitas, né? Já o terreno em declive, você tem que criar pilotis ou um muro de arrimo muito bom, aterrar a primeira parte do terreno até chegar num ponto que deu o carro, 5, 6 metros,
E essa garagem, então, dá bem mais trabalho. Agora, fica bonito também. Agora, se quiser fazer a garagem no subsolo e tal, tudo bem, mas não é bom, né? É inconveniente você chegar em casa e guardar o carro. Você entrar numa garagem de nível em nível é outra coisa, né? Já uma garagem para subir ou descer é um pouquinho complicado. Então, a garagem no terreno em declive é um ponto em contra. Você é contra, porque nós temos que criar uma base, né? Quer dizer, uma laje bem resistente para suportar, ou um aterro para suportar o carro. Piscina vai depender da posição, porque no terreno em declive, a piscina pode ficar nos fundos, mas vai depender da posição do sol, né? Da posição do terreno nos pontos cardeais, né? Leste, oeste, norte, sul. Norte, sul, leste, oeste. Para que bata sol nessa piscina, né? Então, de repente, essa piscina tem que ficar na parte da frente, né? Se ficar na parte do fundo, melhor. Criar uma área de lazer na parte dos fundos fica show, mas vai depender muito da insolação. Então, não há contra nem a favor, tanto independente de ser em aclive ou em declive, vai depender da posição. Sol, ventilação. O terreno em aclive ganha disparado do terreno em declive. Como eu disse, porque você está levantando a obra, então, do solo. Então, você tem mais incidência de sol, de ventilação. Já no terreno em declive, você está descendo para subsolo. Então, vai se fechando um pouco, né? É meio complicado. O ideal é no terreno em declive, que a casa, como eu disse, fica em centro de terreno. Tem espaço dos dois lados para facilitar essa ventilação e insolação. Escadas, movimentações verticais, ou elevadores pequenos, né? Numa casa simples, não é mal, o elevador não é tão caro assim. Então, no terreno em aclive, leva um pouco de vantagem. O em declive já fica mais difícil, fica um pouquinho mais caro. Vamos para o telhado. O telhado no terreno em aclive fica muito mais bonito, sabe? Já ele aparece mais, sobressai. No terreno em declive, ele já não sobressai tanto, ele sobressai na parte de trás da casa. Na parte da frente, da fachada, ele não sobressai. É claro que vai depender do arquiteto, do projeto do arquiteto e dos engenheiros. A umidade, infiltrações, insalubridade, mofo, né? O terreno em aclive é melhor, evita-se um pouco é mais fácil trabalhar contra esses inconvenientes. Já o terreno em declive, temos que ter muito cuidado, porque a gente vai fazer subsolos, vai fazer cômodos em subsolos. Então, tem que levar muito em consideração essa incidência de sol e ventos, né, da ventilação, para que não se crie mofo nessas partes. Então, gente, eu fiz 18 itens que vocês podem prestar atenção quando vão comprar um terreno ou construir um terreno em aclive ou em declive. Então, aqui eu volto a repetir. Gente, aconselho e recomendo. Consultem arquitetos e engenheiros antes de construir em terreno com topografias irregulares. Façam uma avaliação criteriosa antes da compra do terreno. Há muitos pontos a considerar, não é só esses que eu falei aqui não. Procurem profissionais competentes e responsáveis para executar as obras. Utilizem materiais de boa qualidade. Essas recomendações, é claro, é necessário em todas as obras, mas no terreno em declive é muito necessário isso, sabe? O terreno em declive é complicado. E vocês têm que levar em consideração, também a rua, tá? Se a rua for muito íngreme, muito subida, e aqui está o terreno descendo, quer dizer, esse posicionamento aqui é muito complicado. Então, já se a rua, mesmo sendo alta, mas tiver uma base, ela mais, vamos dizer, aqui está a rua, né? Aqui está a calçada e aqui está o terreno descendo. Ela se torna mais fácil. Agora, vamos ao terreno. Aqui está a rua,
está calçada, né? O terreno em declive, né? Ele está descendo. Aqui está a rua, está calçada, o terreno é aclive, está subindo, né? Aqui sobe e aqui desce. O terreno plano, aqui está a rua, aqui está a calçada, aqui está o terreno plano. Quer dizer, é claro que o terreno plano é outra facilidade. Agora, vejam bem, essa questão do terreno em declive, a construção, por exemplo, você tem uma garagem aqui, vai ter que trazer, ó, aquilo que eu estava falando, uma laje até aqui. Se puder fazer um muro de arrimo aqui, ó, e encher aqui, tudo bem. Mas se não, vai ter que criar pilotis, né? Vários pilotis para poder suportar esse peso. E também o terreno, aqui você tem seu terreno, aqui o do vizinho e aqui o do outro vizinho. Se você construir aqui no rumo, não é? Você não sabe o que esse vizinho vai fazer aqui. Então você fez uma escavação aqui numa determinada profundidade e esse vizinho vai aumentar muito mais, quer dizer, vai mexer com a tua estrutura. Então, se você tiver 2 terrenos, eu vou botar mais um vizinho aqui. Se tiver 2 terrenos aqui, ó, você vai fazer a sua casa, ó, você não vai mexer, mesmo que você tenha aqui só o muro do lado dele, mesmo que haja ele faça um projeto totalmente diferenciado do seu e que vai mexer mais, vai haver mais movimentação de terra, não vai ofender a sua construção. Então, se puder, num terreno em declive, comprar 2 terrenos. Comprar 2 terrenos e fazer a casa em centro de terreno. Eu não sei qual a medida em determinados lugares do Brasil, aqui no Rio é 1,5 m de cada lado, né, para poder abrir janela. Como eu disse, eu não sou engenheiro nem arquiteto. Agora, primordial, até antes de comprar, procurem um arquiteto, engenheiro, pessoas gabaritadas, que estudaram para isso, para dar os prós e os contras para vocês viabilizar esse sonho de vocês de fazer a sua casa própria, no caso, uma construção que seja. Tá bom? Muito obrigado. Um ótimo dia.